Salve pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu de novo por aqui, professor Paulo Mendes, no canal da Escolha Educação, e aí naquela saga, né, percorrendo aquela saga de correção de provas vestibulares. Você que está aí do outro lado deve estar falando assim, né, você só está corrigindo. Eu, no caso você, né, fiz a prova. Então assim, ó, fica o convite. Hoje eu vou corrigir contigo o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, né? Inaugurei aqui na semana passada no canal da Escolha, meus colegas farão isso também em breve, a correção de vestibulares fora do eixo, né, aqui do Sudeste, que é onde eu estou. Eu moro em São Paulo. Então, para você que é aí do Paraná, que fez o vestibular da UEL, para você que é de outras regiões do país e que fez o vestibular da UEL, acompanha aqui comigo a correção e, na medida em que eu for fazendo as questões, né, dá uma comentada aí no vídeo para ver como é que foi o resultado. Bom, vamos lá. Né? Primeira questão, que é a questão 8. Só para voltar aqui, né? Lembrando, essa prova aconteceu no dia 17 de novembro de 2024. Eu vou corrigir as questões 8, 10, 17, 18, 28, 52, 58 e 59. Né? Que eu identifiquei como sendo de geografia. Algumas são mais interdisciplinares, né? De toda maneira, vamos lá para questão. Então, vamos lá. Primeira questão, questão número 8. E aí a questão número 8 traz o quê? Um mapinha da bacia hidrográfica do Paraná. Tá? Então, está dizendo, ó, a bacia hidrográfica do Rio Paraná se forma na vertente ocidental da Serra da Mata da Corda, no estado de Minas Gerais, com o nome de Parnaíba. Com essa denominação, o rio corre até receber pela margem esquerda o seu afluente Rio Grande, sendo chamado daí em diante de Rio Paraná. Percorre os estados de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e Paraná, e as repúblicas do Paraguai, Argentina e Uruguai, desaguando no estuário do Rio da Prata. Né? Então tem lá um mapinha. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você que fez a prova, né? Essa prova estava assim mesmo, eu procurei e veio direto lá da universidade, mas eles poderiam ter facilitado a sua vida, a nossa vida aqui, se tivessem colocado um mapinha colorido, né? Ajudaria bastante aí na visualização da figura. Então vamos lá, olhando para as alternativas, ó, com base no mapa e nos seus conhecimentos sobre geografia e história do Paraná. Veja que interessante, né? A questão está falando do Rio Paraná e agora a pergunta está falando de história e geografia do Paraná, ou seja, né, do estado do Paraná. Então, para quem é de fora do Paraná, para quem não tem aula específica sobre relevo paranaense, o nível de dificuldade aqui já aumenta um tanto, né? Vamos lá. A primeira questão está dizendo, a primeira afirmação está dizendo, as declividades do relevo paranaense diminuem na direção oeste e norte ocidental, fazendo com que a maior parte das águas se dirija à bacia do Rio Paraná e as demais a leste no sentido da bacia atlântica. Então vamos lá, ó. As declividades diminuem. O Paraná tem basicamente 3 grandes planaltos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro planaltos. Então a gente vai ter um planalto atlântico, depois o planalto da região de Curitiba e depois o planalto ocidental, que lá não se chama exatamente planalto ocidental, tem outro nome, mas é a mesma formação. Então tem uma diminuição aqui de declividade? Tem sim. Né? Até porque o rio, se ele está escoando, se os outros rios estão escoando para ele, é óbvio que a declividade do relevo ela vai acontecendo. Então, você tem um relevo mais alto, vai diminuindo aí a declividade. Então, a primeira afirmação está correta. A segunda, a construção do rio Tibagi, né, a construção da ponte do rio Tibagi em Jataizinho, permitiu a ocupação da área e a consequente consolidação dos interesses britânicos no norte do Paraná, servindo como rota de acesso e escoamento da produção. Mas o rio Tibagi, ele vai estar por aqui. Né? Então, se a gente tem uma situação que ele está falando, né, direitinho está falando da construção de uma ponte. Eu não conheço especificamente a região, mas olhando para a questão, né, se você tem a ocupação aqui que vai acontecer, e efetivamente aconteceu, né, nessa região norte, a segunda afirmação também está correta, está sendo colocada como correta lá, eu fui conferir, né, mas a princípio eu não estou afirmando por pesquisa e não por conhecimento
anterior. Terceira, o Rio Paraná tem como principais afluentes da margem esquerda. E aí vamos lembrar, como é que eu olho um rio para saber se é margem direita ou margem esquerda? Eu vou olhar a partir da nascente, me posicionando da nascente, olhando no sentido na foz, ou seja, eu estou de costas para montante, então a nascente estaria atrás e eu estou olhando em direção à foz. E aí tem os afluentes da margem esquerda. Então, nesse sentido, a terceira afirmação está correta. Rio Paranapanema, Rio Ivaí, né? E quem mais que está falando aqui? Ó, Rio Piqueri e Iguaçu. Né? E aí você vai ter, né, os rios Paranapanema, Ivaí, então, não sei o quê, e depois a gente vai ter a formação das bacias secundárias, tá certo? E a última, a descoberta de ouro de aluvião. Ouro de aluvião é aquele ouro de superfície, né? No alto curso do rio Tibagi. Serviu como atração para o estabelecimento de mineiros em suas margens, né? Promovendo rápidos enriquecimentos individuais. Bom, a gente sabe que na prática a parte da mineração, né, também não fui estudar a história de exploração econômica do Paraná, mas de maneira geral, né, nesses processos de exploração, o enriquecimento aí individual não era algo que acontecia de maneira, né, bastante acentuada. Então, a quarta afirmação está incorreta. Então, são corretas aqui a 1, a 2 e a 3, portanto, a alternativa D é a alternativa que eu espero que você tenha sinalizado, ok? Segunda questão. Aí a segunda questão está falando do quê? Aí uma questão que já está envolvendo, né, um bioma ou um domínio morfoclimático que é estudado de maneira geral no Brasil todo, quando se fala, né, desse tema, tanto em biologia, no quesito bioma, quanto em geografia, no quesito bioma e domínios morfoclimáticos. O desmatamento é tema de discussões em nível nacional e internacional, e atualmente o Cerrado tem sido um dos biomas mais afetados, verdade. A taxa de desmatamento depende, dentre outros fatores, das medidas de fiscalização que são adotadas pelo governo. A figura a seguir apresenta as taxas de desmatamento no Cerrado desde 2001 até 2023. E aí nós vamos ter incrementos de desmatamento, né? Então, o equivalente ao que foi desmatado lá no Tocantins, em Goiás e por aí vai. Ok? Aí vem a pergunta. Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre o bioma cerrado e suas características, né, assinale aquilo que for verdadeiro e aquilo que for falso. A principal região onde ocorreu a remoção de vegetação nativa do Cerrado para destinação de áreas agropecuárias foi o Matopiba, áreas do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, em alguns lugares também chamado de Mapitoba, né? Também, assim, importante, ó, esse ano, esse assunto já entrou aí, pelo menos em dois grandes vestibulares, né? Tem uma parte lá, Unicamp trouxe Matopiba no seu vestibular. E aí a pergunta é, para onde se expandiu a fronteira agrícola? Verdade, então a agropecuária tem crescido nesta região e tem aumentado o desmatamento, é verdadeira. Segunda afirmação, o Cerrado possui solos muito férteis, totalmente incorreto. O Cerrado não tem solos muito férteis. Pelo contrário, o Cerrado tem solos bastante ácidos, né? A ocupação do Cerrado, ela foi acentuada a partir do momento em que a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, começou a desenvolver novas tecnologias que, aplicadas à região, permitiram potencializar, né, muito a sua produção. Então, a segunda afirmação está incorreta. Então, vamos olhar aqui quais são as alternativas que a gente já eliminou. Se a primeira está correta e a segunda está incorreta, então nós já eliminamos a alternativa C, né? Já eliminamos a alternativa D e já eliminamos a alternativa E. Então, só posso ficar entre essas duas aqui, ó, entre as alternativas A e B. Lembrando que, para você que está fazendo vestibular, né, responder o mais rápido possível com exatidão é aquilo que vai, né, te permitir, por exemplo, poder gastar mais tempo numa questão que eventualmente você vai precisar, né, de maior tempo para resolução, vamos dizer assim, nem é de maior conhecimento, mas que é uma questão que possa, né, você possa de repente precisar consultar outras coisas dentro do contexto da prova para ver se acha algum repertório para poder validar. Terceira afirmação, incêndios espontâneos gerados
por causas naturais são comuns. Verdade, né? Verdade. Muito quente, muito seco, de repente você tem lá um fator que vai, né, propiciar aí essa questão de início do fogo. Mas as árvores permanecem vivas graças a raízes profundas e aos caules subterrâneos, com a presença de uma cutícula espessa, rica em suber no caule. Suber, confesso a você, minha ignorância, não sei o que é, mas a terceira afirmação está correta. Quarta afirmação, possui o menor percentual. Aí, se a terceira já está correta, na verdadeiro, falso e verdadeiro, continuam podendo ser as duas alternativas, tanto A quanto B. Vamos ver lá aqui, ó. Nesse caso, você vai ter que ir até o final, né, para saber qual é que está correto ou não. E aí eu poderia já mudar, né? Você fazendo vestibular, eu já mudaria, iria direto para a última afirmação, porque a última já me levaria, né, para a alternativa A ou B. Mas vamos lá. Quarta afirmação. Possui o menor percentual de vegetação nativa, né, ainda existente. É falso. Né? Mesmo que você não soubesse, você já chegou até aqui, você vai olhar para as opções e fala assim, opa, nas duas está falso, é falso. E a última. É composto por vegetação predominantemente caducifólia. Aí você já sabe que é a alternativa A. Vegetação caducifólia significa aquela vegetação que num determinado momento do ano perde a folha, e que não é o caso, né, daquilo que a gente tem aqui na região do Cerrado. A gente tem o quê? Uma vegetação que é perennifólia, né? Então, a sequência correta ficou verdadeiro, falso e falso, ok? Então, espero aí que você tenha acertado a questão. E comenta aí aquilo que você achou da questão, né? Você que não é do Paraná, você que fez essa questão tenho certeza que você, né, levou de boa, porque é um conteúdo mais visto. Você que fez a primeira questão, sendo de fora do Paraná, deve ter tido alguns probleminhas aí, a não ser que você tenha estudado de forma específica história, né, e geografia do Paraná. Vamos lá para a terceira questão? Terceira questão, questão 17. Então, o que diz lá? No dia 5 de setembro de 2023, foi registrada no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, a segunda maior inundação de sua história. A inundação catastrófica causou os maiores prejuízos nas cidades de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum e Roca Salles. O episódio resultou em 53 mortes, mais de 3.000 pessoas precisaram ser resgatadas e 943 ficaram feridas. No total, a inundação deixou 5,2 mil pessoas, ou 5.200 pessoas desabrigadas e mais de 22 mil desalojadas. Ok? Aí vem as perguntas, né? Vamos lá. As inundações são fenômenos não regulares de baixa frequência, mas de grande magnitude, e são capazes de gerar significativos impactos sociais, econômicos e ambientais. Com base nos conhecimentos sobre inundações e problemas relacionados, considere as afirmativas a seguir. Historicamente, a malha urbana das cidades foi construída e se desenvolveu em áreas de relevo mais elevados. Não, está totalmente errado. Por quê? Porque, historicamente, se nós formos observar, as cidades elas têm uma ligação muito acentuada com os rios, né? Portanto, relevos mais planos, até porque as técnicas aí de construções não eram tão, né, acentuadas, e era mais difícil levar água para a parte de cima da cidade, e por aí vai. Então, a primeira afirmação está incorreta. Certo? Então, se a primeira está incorreta, olha só o que eu já tenho, né? Eu já vou ter aqui nessa questão o seguinte item. As alternativas só podem ser a C ou a E, porque se a primeira está correta, A e B e D foram descartadas. Segunda, as inundações em condições naturais estão condicionadas principalmente pela intensidade, pela frequência e pela duração das chuvas e da distribuição na bacia hidrográfica. Tá certinho. Segunda, sem nenhum problema. Ok? Então, se a segunda está correta, né, eu já sei que, né, não dá para ser a alternativa C. Então, aqui eu já tenho a alternativa correta, né? 2, a 3 e as 4 estão corretas. Mas vamos ler a 3 e a 4 para fechar a correção, tá? Operacionalizar um sistema de alerta à inundação é uma alternativa viável para a tomada de decisão, pois com ele é possível prever
até qual cota o rio vai atingir em quantas horas. Perfeito, planejamento, né, você consegue lá avisar as pessoas e retirar as pessoas para que elas possam sair em condições, né, de segurança. Quarta afirmação, a impermeabilização do solo urbano impede o processo de infiltração da água. Beleza, impermeabilização, você impede a infiltração. Impedindo a infiltração, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o aumento do escoamento superficial. Olha só, se aparecer por aí o ruído de uma ambulância, né, é o que está passando por aqui, eu não tenho como acabar com esse som. Então, não vou parar a gravação, não, vou continuar. Beleza? Então, vamos lá, questão 17 resolvida. Vamos para a questão 18, que é a próxima questão de geografia. Questão 18. Veja, a questão 18 aqui, né, tem uma parte que está fazendo aí, então, uma interdisciplinaridade com inglês, né? Ela pode ter aparecido em inglês, e aí você teria que ter os conhecimentos de geografia sobre fenômenos climáticos, no caso, sobre o fenômeno El Niño e sobre o fenômeno Laninha, para poder responder, ou ela pode ter aparecido em geografia e você teria que ter os conhecimentos de inglês para poder buscar os referenciais. Na boa, na minha opinião, né, sem ler o texto, dá para resolver a questão só com os conhecimentos geográficos. Então, eu vou deixar de lado o texto aqui e vou, né, para aquilo que é da geografia. Vamos lá? Então, está dizendo assim, ó, sobre uma pergunta, né, esta última gerada pela inteligência artificial do Brainly, é isso, eu não sei nem se é assim que pronuncia, né, olha só que coisa difícil. Atribua verdadeiro ou falso as alternativas a seguir. O El Niño é um padrão climático que afeta da mesma maneira diferentes regiões do mundo. Né? Aí você já sabe que ele não afeta, né, da mesma maneira. O El Niño vai provocar nos lugares basicamente o quê? Aumento de chuva ou, né, redução de chuva. Você vai ter, né, dinâmicas alternadas aí. O El Niño, para quem não se lembra, ou para todos, né, mas para lembrar, é um fenômeno decorrente do aumento do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na costa peruana, ok? Então, isto acontece em decorrência da diminuição da intensidade dos ventos alísios. E aí, quando eu tenho o El Niño acontecendo, né, há uma mudança no padrão climático, mas também afeta a questão econômica, principalmente a atividade de pesca. Segunda afirmação, então a primeira é falsa. Os impactos do El Niño resumem-se a fortes chuvas e alagamentos nas regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. El Niño afeta a dinâmica, né, global, então você vai ter o El Niño impactando todos os lugares, aí, de maneira geral, né, na mesma faixa do planeta. Portanto, não é só a área do Pacífico, do Atlântico também. Né? E vamos voltar, não só do Atlântico, né? Quando a gente vai para a Ásia, tal, toda aquela parte do Índico, você vai ter influência aí do El Niño. O El Niño é causado pelas mudanças na quantidade de água quente do Oceano Pacífico, que altera o clima. Terceira afirmação, verdadeira. Tá tudo lá. Então, assim, é isso mesmo, mudanças na quantidade de água. Tá? Então, você vai ter, né, com aumento quando você tem um aumento da temperatura, aumenta a quantidade de evaporação, esse vapor, né, ou essa água em suspensão vai ser levada por um sistema atmosférico, né, que vai fazer com que chova mais num lugar e chova menos no outro. Para dar um exemplo concreto, em anos de El Niño nós temos seca na Amazônia, seca no Nordeste, em ano de El Niño nós temos chuvas torrenciais no sul do Brasil. Tá? E aí, na região sudeste, a gente tem o quê? Um aumento de temperatura, e na região centro-oeste tem também um aumento de temperatura com, né, uma presença um pouco maior de chuvas. Então, a terceira está correta. Então, aqui, ó, se as duas primeiras estão erradas e a terceira está correta, eu já cheguei na resposta. A única resposta possível é a resposta D, tá? Então, vamos fechar. A força magnética do núcleo da Terra é um fator determinante? Não, né? Força magnética aí não vai alterar a questão do aquecimento da água. Ela tem a ver com a mudança de pressão atmosférica, portanto, com a mudança de temperatura. E aí você vai ter, né, a redução dos ventos alísios. E o El Niño e Laninha têm em comum o fato de que ambos afetam o clima do Pacífico. Bom, verdadeiro. Laninha é o oposto. Laninha é um resfriamento anormal das águas do oceano. Veja que eu não fui para o texto e respondi a partir aqui única e exclusivamente, né, do aspecto geográfico. Para você que foi para o texto,
o texto vai trazer elementos também que te permitam, né, o que te permitiam fazer aqui. Mas o grande eixo do item ou dessa questão é geografia. Vamos lá. Me diz aí qual foi o critério que você utilizou para resolver essa questão, que vai ser legal, né? Deixa aí um comentário no vídeo, vai ser bem interessante dialogarmos por aqui. Quero entender como é que você se estrutura ou se estruturou para responder aí esta questão. Próxima questão é a questão 28. Aí a questão 28 está falando do quê? Está falando, né, do conflito árabe-israelense ou israelo-palestino, né, de maneira geral, mas está localizando, vai trazer aí, né, a questão de 2024, de outubro de 2024? Não, outubro de 2023, 7 de outubro de 2023, né? Então vamos lá. As guerras fazem parte da história da humanidade e ocorrem com certa regularidade nas mais diversas partes do mundo. E, em geral, associam-se a conflitos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais. Vamos voltar. Na geografia, o aspecto central é o território, né? Na geopolítica, a questão central é o território. Tem rivalidades étnicas, entre outras razões. Então, esses outros elementos, né, a base de tudo, eu defendo que a base da questão é o território. Os outros elementos vêm como, né, sendo a faísca para o conflito, para o confronto, para a guerra em si. Mas a disputa é territorial, e já diria, né, o velho e sábio Friedrich Hatzel, né, um dos grandes pensadores da geopolítica mundial. Não só ele, né? No dia 7 de outubro de 2023, o grupo palestino Hamas entrou em Israel, assassinou ao menos 1.200 pessoas e levou cerca de 240 reféns para a faixa de Gaza, dando início a mais uma guerra. Em resposta, Israel atuou com retaliações e até maio de 2024, o número de mortos já ultrapassava 35 mil pessoas. A figura a seguir representa a expansão do território de Israel. De novo, né? Vou fazer uma crítica aqui à Universidade Estadual de Londrina, a banca organizadora, que poderia ter colocado um mapinha colorido, que isso facilitaria 100% a interpretação do material. Né? Então, assim, vou lembrar, eu baixei isso, né, do material publicado pela Universidade de Londrina, e de onde eu baixei esse caderno de questões, o caderno de provas, né, o mapinha não estava colorido. E ele colorido aqui, ele ajudaria bastante na interpretação. Mas vamos lá, ó. Palestina, protetorado britânico, né? Então, enquanto a Palestina era ocupada lá, você tem alguns territórios aqui mais ocupados por Israel. Aí vem a partilha da Palestina em 1948, né? A formação do Estado de Israel em 1948, em 49 tem uma guerra, em 67 tem outra guerra, em 73 tem outra guerra, e, portanto, assim, a gente tem uma sequência de guerras aí envolvendo. Né? Sobre este tema, há vários aspectos aqui que daria para se falar, daria para se polemizar em termos da forma da abordagem do enunciado, mas eu não vou entrar nesse mérito, né, nesse instante. O que interessa é que, assim, 1.200 mortos e depois mais 35 mil mortos, né? E se nós formos olhar para esse número de mortos, independentemente do lado, né, ou da vertente que as pessoas apoiam ou não, o que a gente está tendo na Palestina, e aí eu vou frisar aqui, ó, é, com certeza, um genocídio, na medida em que você tem 35 mil mortos, desses 35, de cada 10 pessoas, né, 5 são crianças. Então, assim, né, é algo absurdo de toda forma. Eu acho toda guerra algo insano, algo absurdo, mas aqui não dá para não ter posicionamento. Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre o conflito entre Hamas e Israel, atribua verdadeiro ou falso. Aí, vamos lá. Atualmente, a faixa de Gaza é um pequeno território palestino situado no Oriente Médio, que é governado pelo Hamas desde 2007. Possui clima árido e semiárido e é banhado pelo mar Mediterrâneo. Está certinho, ó. A faixa de Gaza está aqui, né? Nessa região. Então, a Palestina se resume hoje a 2 territórios, né? A faixa de Gaza aí é a Cisjordânia, a faixa de Gaza, né, com influência do Hamas. Na Cisjordânia, a Autoridade Nacional Palestina. Ok? Embora, né, a Autoridade Nacional Palestina diga que tem uma gerência sobre a faixa de Gaza, mas não é o Hamas que comanda. Então, a primeira afirmação está correta. Se a primeira afirmação está correta, as alternativas C, D e E já estão descartadas. Então, nós ficamos na A e B.
Segunda, o conflito palestino-israelense está relacionado com a luta de ambos os povos pela ocupação do território. Iniciou-se com a partilha realizada pela Organização das Nações Unidas em 1947, entre árabes e judeus, mas recusada pelos primeiros. Tá certo, né? Assim, então, quando se fala de que o conflito, né, as guerras elas começam nesse processo, sem dúvida. E na minha avaliação também, né, houve um erro da ONU ao reconhecer o território israelense como sendo um Estado e não reconhecer o Estado palestino como sendo um Estado também, ou seja, a área palestina como não sendo um Estado. A partir daí, né, temos várias situações colocadas. Então, se a segunda afirmação já está correta, eu já tenho a resposta. É a alternativa a resposta, tá? Para dar sequência, a Guerra dos 6 Dias, iniciada por Israel em resposta à ameaça de invasão de países árabes vizinhos, teve como resultado a vitória israelense, o deslocamento forçado de palestinos e a criação de assentamentos judaicos em território palestino? Sem dúvida, né? Tanto é que neste conflito temos aí alguns momentos, né, de os chamados acordos de paz, né? Então, tivemos um acordo de paz em 79, né, que Israel vai devolver a península do Sinai ao Egito, mas não devolve, né, a chamada colina de Golã, ou as colinas de Golã à Síria, e aí o Egito, naquele momento em 79, um conflito que foi mediado, né, um acordo de paz que foi mediado pelos Estados Unidos e pelo Jimmy Carter, na época que era o presidente dos Estados Unidos, e a gente vai ter o quê? Né? Em contrapartida, o Egito reconhece o Estado de Israel. E em 1993, o acordo também mediado pelos Estados Unidos, que é o Acordo de Oslo, né? Que para alguns vão chamar de Acordo do Século, que estavam presentes lá o Bill Clinton como mediador, né? E aí o Yasser Arafat pelo lado palestino, e, se não me engano, era o Ariel Sharon nesta época. O Sharon não tenho certeza se era ele ou não, tá? Mas que foi também chamado de acordo... Minto, não era Ariel Sharon, desculpe. Yitzhak Rabin, ou Isaac Rabin, que foi o primeiro-ministro que logo em seguida foi assassinado por um judeu extremista, né? E aí o acordo miou, o acordo não aconteceu. Vamos lá, então a terceira está correta, aí as outras duas só podem estar falsas. O Estado palestino foi oficialmente reconhecido pela ONU em 2012. Não, o Estado palestino não é reconhecido oficialmente pela ONU, tá? E o Hamas possui apoio de diversos países árabes, como o Egito, o Líbano e o Marrocos, que enviam material bélico. O Hamas possui apoio de alguns países árabes. O Hamas, né, ele pode até ter apoio de alguns países, mas não é o caso específico do Egito, né, em específico. No caso do Líbano, há algumas discussões, mas no Líbano a gente tem o Hezbollah, tá? Então, assim, aí que está a situação, que esse pessoal envia o material bélico e apoiam do ponto de vista financeiro e diplomático? Não, né? Está errado, totalmente errado. Então, a gente tem a alternativa A. E aí nós vamos agora para a questão número 52. Ó, questão 52, faltam mais duas questões, né? São 3 questões. E já que eu fiz essa paradinha aqui, antes de falar de dengue, em abril de 2024, deixa eu já te pedir, você que chegou até aqui comigo, né, saiba, o nosso projeto aqui na Escolha Educação é um projeto de fazer educação gratuita para alunos e alunas que queiram, né, que não tenham condições de pagar um cursinho para poder prestar vestibular. Quem quiser acessar, por favor, é uma alegria, uma honra tê-los por aqui conosco. Mas você pode nos ajudar a chegarmos a mais pessoas. Então, se você curtiu o vídeo, se você, né, der um like aí, o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo importante e ele vai distribuir para mais pessoas. Então, ó, não deixa de se inscrever no canal, né? Faz isso agora, porque senão depois você vai esquecer. Não deixa de dar um like no vídeo e, se puder, divulga aí para os amigos. Análise de infográfico. 16 unidades federativas do Brasil têm epidemia de dengue. Gente, vamos voltar, né? A minha crítica continua a mesma. Alô, Universidade Estadual de Londrina, mapinha colorido aqui facilitaria muito, né, para estar vendo aí as informações bonitinhas, né? Ficaria esteticamente mais bonito também. Então, está dizendo o seguinte, ó, o Brasil tem epidemia de dengue em abril de 2024. Incidências de casos por 100 mil habitantes e o número total de óbitos. Então, está mais escuro, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. O que está mais clarinho, né, então os estados lá do norte, tal, né, pegando o norte, vindo para o nordeste,
menos de 300 casos por 100 mil habitantes. Então, totais de casos, 3.852.000. Incidência nacional, 1.897. Número de mortes, 1.792. Tá? Então, aí a gente tem o quê? Referente à taxa de incidência de casos prováveis de dengue, né, e número de óbitos por unidade federativa. Aí tem os números, né, para cada unidade federativa. Mas vamos ver lá qual é a alternativa correta nessa questão? No Brasil, a vacina é a única ferramenta capaz de controlar a doença. Não, gente, controlar o mosquito, né? Se as pessoas ajudarem, contribuírem para, né, não deixar água acumulada, não ter foco do mosquito, a gente consegue controlar tranquilamente aí, né, a incidência. A vacina pode ajudar? Sem dúvida, mas não é ela, né, que é a única ferramenta. Então, totalmente errada a primeira alternativa. Letra B. Os 3 estados que apresentaram maior incidência de casos são também os que apresentaram maior número de óbitos, né? Vamos ver quais são os casos. Quem apresentou maior número de óbitos aqui, ó. Maior número de óbitos a gente vai ter, né? No caso, Paraná, 3.417, São Paulo, né? Minas Gerais. Ó, não sei, pode ser que eu tenha comido bola em alguns itens aqui, mas passando o olho, não fiquei olhando o mapa, né? Direitinho, muito tempo antes, mas vamos lá. Então, ó. No caso do Paraná, quem teve mais casos foi Minas Gerais, né? Não, Distrito Federal aqui, 8.000, Distrito Federal, Goiás teve, o Distrito Federal, 8.000, então. Teve maior número de mortes? Não, né? Maior número de mortes, por exemplo, está em São Paulo, ok? Então, quando a gente tem a fala de que os 3 estados que apresentaram 5 também, né? Então, de maneira geral, não. Então, letra B já descartei. Letra C. Das 27 unidades da Federação, Paraná, Minas e o Distrito Federal juntos 5.600. E o Distrito Federal, né? Vamos lá, 8.200, com certeza, porque os outros números, ó, embora tenham números elevados em alguns lugares, né, como é o caso aqui, 1.300, 2.900, né, mas são sim. Então, cheguei à alternativa C, tá? Então, é essa a situação. A letra D, os 11 estados que apresentaram menos de 300 casos de dengue por 100 mil somam juntos mais óbitos. Também não, né? Só pegar aí, do ponto de vista geral, já tem os numerozinhos neles, né? A gente já vai perceber que não, porque quando você tem só, né, no Distrito Federal 8.000 casos, né, e 288 mortes, ou no caso específico de São Paulo, 2.000 casos e mais de 400 mortes, já, né, eliminou a alternativa. E a alternativa E, as regiões Sul e Sudeste, apesar de apresentarem maior incidência de casos de dengue, possuem juntas menor número de óbitos. Bom, gente, aqui, quando vai falar as regiões Sul e Sudeste, apesar de apresentarem maior incidência, se nós pegarmos o Centro-Oeste aqui, tem um montão de casos, né? Então também já dá para descartar aí esses itens. E se nós pegarmos do ponto de vista de apresentar maior incidência de mortes, aliás, menor incidência de mortes, não vai acontecer, porque só pegarmos São Paulo aqui já tem um número elevado de mortes, o Paraná teve um número elevado de mortes, uma morte que seja, já seria um número, né, muito ruim, obviamente, mas os números aqui são grandes, né, 415, 202, 113, 95, 291, no caso aí de Minas Gerais, né, e por aí vai. Chegamos à questão 58, mais uma questão aqui, ó, né, envolvendo inglês e geografia, ou geografia e inglês. E eu vou fazer de novo, irritantemente para alguns, né? Eu estou corrigindo geografia, então quero olhar para a geografia, não vou olhar, né, necessariamente para o texto, vou ficar lendo o texto aqui. Mas o texto, né, do portal lá, Data sobre imigração, ele está falando do quê? Da imigração irregular. Né? Então, o texto está dizendo lá sobre o número de, né, imigrantes irregulares, a chegada de pessoas nessa condição, como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito, por aí vai. Vamos lá. Com base no texto, atribua verdadeiro ou falso. Aí você vai ter que olhar para o texto. Há dificuldades em se definir o termo imigrante irregular. Né? Há dificuldade no texto em se definir imigrante irregular, já que não há nenhuma definição universalmente aceita, né? Aí você vai falar assim, poxa, pera lá, há uma dificuldade de, né,
Qual é a definição? Porque assim, vamos lá, né? O que vai estar acontecendo nesse quesito, né, de maneira bem específica aqui? Temos dificuldade sim, né? Porque quem é o imigrante? O que falta é a questão de como ele entrou, porque se eu entrei, né, e eu tenho um documento que me permite entrar, a partir de que momento eu sou ou não irregular? Então a primeira afirmação, né, está verdadeira. A segunda, estatísticas confiáveis sobre o bem-estar, né? Estatísticas confiáveis sobre o bem-estar dos imigrantes irregulares e o acesso aos serviços estão facilmente disponíveis. Não, gente, né? Aí a gente já vai ter uma outra situação, né? Então, se eu não tenho, se tenho dificuldade para definir, eu vou ter estatística confiável, né? Aí ficou mais complicado ainda, tá? Aí ficou mais complicado ainda. Então, eu vou chegar aqui e aí vou ter uma outra situação específica. Terceiro, os termos irregular, não documentado e não autorizado são utilizados para tratar de condições distintas de condições... Confusão. Os termos irregular, não documentado e não autorizado são utilizados para tratar de condições distintas, né, de imigração. Aí eu vou ter o quê? De maneira geral, vou ter nesta situação os termos irregular, né? Irregular, não documentado e não autorizado são utilizados para tratar de condições distintas? Não, né? Está falando do mesmo item, basicamente. Ok? Então, falso. De novo. O próximo item, o termo imigrante irregular se refere tanto à entrada quanto a irregularidades relacionadas ao emprego e à moradia, né? Aí vai se aplicar este item. Tá? Então, de acordo com o próprio texto ali, vai estar falando nesse textinho aí, né, na abordagem sobre essa questão. E, por fim, a condição dos imigrantes pode mudar conforme mudam as leis e políticas sobre imigração. Tá certo. Né? Então, nesse caso, são corretas a primeira afirmação, né, que tem uma dificuldade aqui para se definir, né? A penúltima, o número de imigrantes se refere tanto à entrada quanto às irregularidades relacionadas ao emprego e à moradia, tá? E a condição dos imigrantes pode mudar conforme mudam as leis e políticas sobre imigração. Ok? Então, lá no portal da imigração, a gente tem, tá, a questão básica aqui. Eu confesso para vocês que, assim, né, a questão, ela tem alguns termos que ela vai trabalhando com termos, só o item, né, o irregular, não documentado, assim. Para mim, se esta questão, que estava lá em inglês, tá, ela está pautada no item de conhecimento sobre regras de imigração, ela poderia ser um tanto mais clara, tá? Mas, de toda forma, está aí o comentário feito. E a última questão 59, tá? Que é a questão sobre migração, né? E aí está dizendo assim, diz respeito ao movimento diário de ida e volta. Movimento diário de ida e volta, diáspora, dispersão, migração pendular, ida e volta, ok? Migração de refúgio, aí já não seria migração de refúgio, seria o quê? Uma situação de migração forçada. Migração interregional, sazonal é que está obedecendo um certo, né, período. No caso da migração, né, o conceito de migração ele está muito relacionado àquela ideia de permanência, você sair do seu local de origem e permanecer em outro lugar, né, fora do mesmo município, ok? Mas nesse caso em específico, como você tem milhares de pessoas ou milhões de pessoas que fazem isso nas áreas das regiões metropolitanas, Brasil afora e fora do Brasil, obviamente, também, né, o que a gente vai ter? Então, esse movimento contínuo, né, todo dia, de ida e volta, que vai criando espaços como as chamadas cidades dormitórios e por aí vai, é um conceito que, embora não tenha caráter de permanência, porque as pessoas retornam para os seus locais de origem no mesmo dia, mas, né, é considerado um movimento de migração, chamado aí de migração pendular. Bom, galera, cheguei ao final, né, desta correção. Você que fez a Universidade Estadual de Londrina, entra aí, né, no comentário do vídeo, bota aí o que você achou do vestibular, né, coloca aí como é que foi o seu desempenho, e comenta também o que você achou aí da minha correção. Vou ficar feliz em dialogar contigo, tá certo? E mais uma vez, reprisando aqui aquela solicitação, vai lá, se inscreve no canal, dá um clique aí, né, dando um joinha, ou faça suas críticas, elas serão também
desde que, né, sempre com toda aquela questão assim, desde que sempre com respeito, todas as críticas serão muito bem-vindas, consideradas e na medida do possível, né, a gente vai melhorando por aqui. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. Sigamos juntos e até um próximo momento aqui no canal da Escolha Educação.